Abba, Pai, glórias a Deus, porque nós estamos debaixo desta graça e desse apostolado para trazer, né, vida em nossas vidas e para levar vida a outros. Amados, você já sabe, porque você está aqui, que você é abençoado, que você foi predestinado, que você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Hoje nós temos essa certeza, temos esse conhecimento, mas tem pessoas que não têm. Mas tem pessoas que não conhecem, embora estejam na graça, eles não têm conhecimento daquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Tudo que o Senhor já fez por eles, eles não têm esse conhecimento. Mas nós que estamos aqui, aprendendo, cada dia nós aprendemos mais com o Senhor. E nós vemos que essa palavra em nós, ela surte um efeito muito grande. Aí vem os sinais do Senhor na nossa vida. Como está escrito lá em Hebreus 2, Deus fala por sinais, prodígios, maravilhas. Ele fala através desses sinais. E quando nós ouvimos, quando nós colocamos essa palavra, essa graça, esse apostolado em nossa vida prática, nós também recebemos sinais de Deus, prodígios e maravilha. Não é maravilhoso, abençoados? Então está em nós, tá, o conhecimento. E desse conhecimento nós fazemos confissão dessa palavra. Dizemos, confessamos e falamos e aquilo que está escrito na palavra do Senhor, na nossa vida, onde o Senhor responde com sinais e prodígios e maravilha. Então, abençoado, olhando para a vida de Paulo, Paulo é o apóstolo dos gentios. Olhando para a vida de Paulo, o homem que Deus separou, ele era doutor da lei. Então, sabia a lei de có e salteado e ainda judiava de todos os cristãos. Todo mundo sabe da história da vida de Paulo. Então, olhando para a vida de Paulo, o Senhor olhou e é você mesmo. Escolheu, é você mesmo que eu vou trazer e revelar a graça. Vai ser vaso precioso, vaso escolhido para trazer o que nós recebemos hoje, a graça e o apostolado. Então, olhando para a vida de Paulo, nós também, abençoados, devemos imitá-lo. Lá em Coríntios 11, o primeiro vai dizer, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, Paulo está nos alertando a igreja de Corinto para imitá-lo. Então, se Paulo estava dando um conselho abençoado, nós também hoje, como gentios, ele sendo nosso apóstolo, nós também devemos imitá-lo. E como eu imito Paulo? Eu vou lá fazer, porque em Atos está escrito que ele, né, pelas mãos de Paulo, Deus fazia obras extraordinárias. Abençoado, se Deus quiser te usar para levantar o coxo, cego, aleijado, Deus vai te usar. Se for isso, glória a Deus. Mas, se não for, a palavra que sai da sua boca, seja aquilo que Paulo falou. A palavra que o apóstolo trouxe para nós, que foi a revelação que o Senhor Jesus Cristo, e não o Jesus de Nazaré, porque ele foi até arrebatado para o Senhor Jesus Cristo revelar esta graça, a qual nós recebemos hoje e vivemos debaixo desse apostolado. Por isso nós reinamos em vida, por isso nós somos mais do que vencedores, por isso nós não olhamos, nada vai nos atrapalhar, nada vai nos embaraçar, porque nós deixamos todo o embaraço, que ele vai falar lá no Timóteo, todo o embaraço deste mundo e prossigamos, porque nós vivemos por fé. Então, imitando a Paulo e olhando para Paulo como nosso exemplo, que ele disse, sede meus imitadores, ele imitou a Cristo, ele não imitou a Jesus de Nazaré. Aí nós vamos ver o que o Senhor também quer que nós, como imitadores de Paulo, que imitou a Jesus Cristo, nós devemos aprender. Por que eu vou imitar a Paulo? A fé.
Eu posso imitar a Paulo na perseverança. Ele vai falar de perseverança, ele vai falar de confiança, ele vai falar de paciência, abençoado. Ah, mas aquela bênção, aquele meu irmão, aquele parente que não recebe a graça e que eu falo, tudo tem um tempo determinado, que está lá no provérbio, tem um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E não chegou, quem sabe, esse tempo dessa nossa, necessidade de ver os nossos parentes, nossos amigos, na graça. E pode ser que não chegue, abençoado. Contanto que nós sabemos que ele é salvo pela graça. Efésios, Paulo vai nos... É salvo pela graça. É um dom de Deus. Embora que a nossa vontade é que esteja debaixo do apostolado, que esteja fazendo, imitando a Paulo, como ele nos ensina. Sede meus imitadores. Mas o tempo é de Deus, e não é, como o profeta Zacarias diz, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Então deixa o Espírito Santo de Deus falar. Então nós vamos imitar Paulo no quê? Imitar Paulo na fé. Imitar Paulo na coragem. Que coragem, né, abençoado? Hoje em dia a gente passa alguma coisa, a gente fala, não é bem assim. O outro se levanta, não, porque meu pastor me ensina assim, assim. A gente escuta isso. E o outro fala, não, mas isso daí, que é graça, isso é mundano. Não já falaram para vocês? Para mim já falou, sai de lá. Sai de lá, porque isso é porta larga. Falei, não, eu tenho perfeito hoje, pela graça, eu recebi um perfeito entendimento. Então, abençoado, você tem esse conhecimento para você ter certeza e convicção de que a graça é o caminho que nos leva a Cristo. E não é porta larga. Eu não sei se já falaram para você, mas para mim, nossa, mas ele é herege, como é que pode? Eu não sei, mas eu tenho que entender que Paulo recebeu, sim, a revelação doutrina, a revelação da graça. E por isso ele pede para que nós imitemos, nós devemos imitá-lo. Porque através desse conhecimento, nós vamos receber o perfeito entendimento, as excelências das revelações, e nós vamos saber que as pessoas que estão aí fora e que nos taxam de porta larga, de falsos, de herege, eles que não têm. Eles que não receberam o apostolado, eles não estão debaixo desse apostolado. Por isso não têm olhos iluminados. E nós, por essa maravilhosa graça que nos foi revelada, as escamas caíram, glória a Deus, né? Nossos olhos foram iluminados e hoje nós podemos ter e dizer com clareza, com firmeza, com confiança que nós devemos imitá-lo sim, porque foi ele que recebeu do Senhor Jesus Cristo e não de Jesus a revelação da graça. Amados, aí nós vamos ler Hebreus 6, verso 12. Hebreus 6, o verso 12. Diz assim. Nós vamos ver como Paulo nos ensina. Glória a Deus. Amém, amados? Verso 12 diz assim: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores. Olha ele, de novo falando. Imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. O salmista disse lá atrás, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então teve um tempo, o salmista não orou hoje e aconteceu. Tem coisas na nossa vida que a gente ora e o Senhor dá. Porque assim, é resposta imediata. Porque há necessidade de resposta. Ouvimos um testemunho hoje assim, glória a Deus. Mas o Senhor sabe como fazer todas as coisas. Então o salmista lá disse que ele esperou. Então tem que ter paciência. Paulo vai falar para nós também. Pela fé, pela paciência. Então eu tenho que ter fé, tenho que ter paciência para eu herdar as promessas. Isso é um ensinamento de Paulo para nossas vidas. Isso é um apostolado que eu tenho que colocar em prática na minha vida. Olha o que ele me ensina mesmo, que eu tenho que imitar. Eu tenho que ter paciência. Eu não vou ser negligente. O que é ser negligente? Reclamar.
porque está demorando, porque não chegou o tempo. Não, abençoado. Não sejamos negligentes, mas pela fé nós devemos imitá-lo. Com paciência, vamos esperar para que essas promessas se realizem e se cumpram nas nossas vidas, segundo a vontade de Deus. Então, eu devo imitar Paulo, porque ele nos traz o perfeito entendimento. Eu devo imitar esse apóstolo do Senhor que recebeu toda a revelação e hoje nós andamos, nós triunfamos, hoje nós passamos sobre situações porque nós entendemos que verdadeiramente nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, não lá atrás. Porque com Jesus de Nazaré você é um bichinho de Jacó, você é um pobrezinho, você é um coitadinho. Não, com Jesus Cristo você é aqui. Herdeiro das promessas, você é salvo, você é abençoado, você é predestinado. Com Jesus Cristo ressuscitado, debaixo desse apostolado, você reina em vida, você vence barreira, porque você recebe palavras que te dá instrução, que te dá direção, que te faz mais do que vencedor. Então é maravilhoso, abençoado, saber que a gente não está aqui simplesmente por estar, porque eu vou ouvir uma palavra, não. Você vem e onde você recebe a instrução, a palavra que te dá uma direção. E Paulo diz, então vamos ter paciência, vamos esperar, vamos ter fé, vamos confiar para que nós possamos o quê? Herdar as promessas. Qual a promessa de Deus que você está esperando? Não chegou ainda? Vá com fé. Vá com confiança e vai orando, porque essa promessa, com certeza, ela vem. Então, você, debaixo do apostolado, abençoado, você recebe conhecimento para viver as excelências das revelações. Você, na graça, debaixo dessa sã doutrina, você é mais do que vencedor. Sabe por quê? Lá com Jesus de Nazaré, ele estava vivendo os dias da lei. Ele estava no tempo de fazer o projeto, cumprir o propósito de Deus. E ali era lei, eram discípulos que traziam, que ele levava, que acompanhava e que via Jesus realizar muitos milagres e Jesus fazia muitas coisas, mas esse Jesus morreu. Mas esse Jesus de Nazaré, ele morreu. Nós cantamos aqui que Jesus vive. Esse é o Cristo ressuscitado. A Ele nós servimos, a Ele nós reverenciamos. Vamos lá em Efésios 2. Glória a Deus. A Ele nós damos glória. Efésios 2, nós vamos ler o verso 13. Amém, amada igreja? Verso 3 diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, abençoado, lá, os discípulos estavam longe, estavam do lado de Jesus, mas todos aqueles que seguiram, que continuaram a fazendo toda a obra que Jesus fez. E tem muitos por aí ainda hoje fazendo, achando que está agradando a Ele. Na verdade, não recebeu esse entendimento, não recebeu essa revelação e não está debaixo da sã doutrina. Porque eles renegam isso aqui, vai dizendo, olha, o verso 14 diz assim, porque esta é a vossa paz, o qual de ambos os povos fez um. De ambos os povos fez um, e derribando as paredes de separação que estava no meio. Então, lá na lei, lá havia uma barreira. Se nós olharmos lá atrás, não passava nem para cá e nem para lá. Porque nós estávamos separados de Deus. Mas agora em graça, os nossos olhos, glória a Deus, que Jesus Cristo ressuscitou, trouxe a Paulo a perfeita revelação. E hoje, debaixo desse apostolado, nós reinamos em vida. Porque sem o apostolado, não há revelação, abençoado. As pessoas se embaralham, se misturam na lei e ficam todos confusos. É uma confusão que uma hora está bem, uma hora não está. Então, eu, você, nós somos privilegiados porque nós estamos embaixo deste apostolado, dessa sã doutrina que nos tira o véu, que nos arranca o falso entendimento, que abre os nossos olhos, que tira as escamas dos olhos e nós podemos ver através do apostolado, as
o exímio conhecimento, receber o perfeito entendimento, isso é para a glória de Deus. Então, através desse apostolado, nós somos edificados em Cristo. Amém? Então diz, a graça, a sã doutrina me edifica em Cristo. A graça, a sã doutrina, ela me edifica em Cristo. A lei edifica, pessoal? Não. A lei não traz conhecimento para te edificar. Se você hoje é uma pessoa edificada, é uma pessoa que está debaixo desse apostolado, nesse conhecimento, você tem firmeza. Está edificado, está firme, está constante. É igual aquela casa lá de Mateus. Uma é construída na rocha e a outra é construída na areia. A que é construída na rocha, vem ventos, vem tempestade, vem o que vier. Ela permanece firme, ela não se abala, porque ela está edificada. Assim somos nós na graça, edificados em Cristo. Pode acontecer, mas nós estamos abalados. Pode falar, nós não abalamos. Pode falar tórios, pode vir tempestade, nós estamos edificados. Nós não nos abalamos por qualquer coisa. Mas se você, ou quem estiver edificando a sua casa na areia, qualquer vento que vem derruba. Qualquer tempestade que vem é confusão. Qualquer situação que vem já está toda embaraçada e não sabe sair. Nós temos a direção para vencermos, para estarmos edificados em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Olha, abençoado, continuando Efésios 2 aqui. Eu li 14 e 15, né? O 16 diz assim, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Oh, glória a Deus. Então, aquela parede de separação, então, aquilo que nos separava, né, de Deus, com a graça, com a revelação, com a sã doutrina, ela nos edifica, ela nos faz nos tornar próximos e ficar um só espírito com o Senhor. Nós somos um só espírito com o Senhor. Então, na graça, nós entendemos isso. Fora da graça, nós não vamos compreender nunca, porque a pessoa vai olhar para a carne. Então, hoje eu estou nervosa, hoje Deus não está gostando de mim. Hoje, porque eu passei por várias situações, hoje eu não sei orar. Porque hoje eu briguei, discuti com o marido, com o filho, com o salário, porque hoje eu não vou tomar Santa Ceia. Então, abençoado, tem sempre barreira, tem sempre separação, tem sempre alguma coisa que te distancia de Deus. Isso lá, na velha aliança, isso na lei. Mas nós, com essa graça, embaixo desse apostolado, veja bem, nós somos edificados para reinarmos em vida. Então é quebrado essa barreira, olha, pela cruz, lá em Jesus, lá na cruz, quando ele morreu, quando ele derramou seu sangue lá na cruz, ele fez o quê? Ele reconciliou. Infelizmente, tem pessoas que ainda se sente separado, se sente longe, não sente, não, mas quem sou eu? Não sou digno. Ainda fala assim, meu Deus. Você está vendo o que o apostolado faz na nossa vida, abençoado? Abre os nossos olhos e nos coloca na posição do que verdadeiramente nós somos. Pessoas edificadas em Cristo. Nós somos chamados. Debaixo desse apostolado, dessa sã doutrina, nós somos edificados a cada dia. Daqui a pouco o apóstolo vem com uma mensagem que edifica a nossa vida. E sabe mais? Faça a prova. Sabe como você faz prova? Quando você pega essa palavra, Senhor, foi pregado assim, eu quero ser... Olha, e faça a prova. Porque aí você vai ver os sinais de Deus na sua vida, você vai ver o quanto isso edifica a tua vida, a tua fé. Como você se transforma numa pessoa com outro nível de quê? E o verso 17 diz assim, abençoado. E vindo ele, evangelizou a paz. A vós que estáveis longe, lá na lei, sem o conhecimento, sem o entendimento, sem conhecer a graça, sem saber que ele é salvo, que ele é abençoado, que ele foi predestinado, que ele foi escolhido antes da fundação do mundo, lá atrás. Onde? Na graça, onde na lei nós ouvíamos uma palavra dessa? Nunca. Eu fiquei no sistema vários anos, 20 e tantos anos, nunca ouvia, porque não se pregava a Efésios, não se pregava o apostolado, não se falava de Paulo. Porque ali foram cartas escritas para a igreja, e você é o quê? E quando as pessoas que estão no sistema são o quê? Elas são
igreja de Deus. Elas estão ali como igreja de Deus. Só que aí, eles não entendem o apostolado, eles não conhecem o verdadeiro fundamento que Paulo colocou. E aí fica lá levando doutrinas e separando aqui, ó, barreiras. E Jesus já reconciliou. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. O verso 17 diz: vindo, evangelizou a paz a vós que estavais longe, aos que estavam perto. E o 18 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Glória a Deus, eu falei aqui que nós somos um Espírito com o Senhor. Você não é qualquer um. O salmista vai falar lá que você é deuses. Então, ele ainda fala assim, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Oh, abençoado, você é um Deus. Você é um Espírito com o Senhor. Alguém vai falar, ai, mas ela está blasfemando, parece feio, ai, é ser santo demais. Não, abençoado, é o que está escrito no apostolado, que você é edificado em Cristo. É a sã doutrina que te faz edificar em Cristo. Ele habita em você, o Espírito Santo está na tua vida. Quando você é animado a falar da graça, não é por você, é pelo Espírito que te impulsiona. Quando você leva a tua graça e fala, abençoado, você já é mais do que vencedor, você é salvo. Ah, não, mas eu tenho que fazer, Não, você não tem que fazer mais nada. Jesus já fez lá na cruz, olha, ele fez e juntou todos. Então, eles também são. Porém, eles não têm o apostolado. Eles não estão debaixo da sã doutrina. Não vai entender, não vai compreender. Vai achar que é daquele jeito, infelizmente. Por isso, nós temos uma missão muito importante de dizer que Cristo já fez. Jesus de Nazaré morreu, mas o Cristo nós cantamos, ele vive, ele ressuscitou e ele habita em nós através do teu Santo Espírito e faz morada em nós. Por isso nós devemos, como igreja, falar dessa graça do Senhor e dizer aos outros para viver em novidade de vida, viver reinando, viver nas excelências das revelações, não olhando nem para trás, não olhando para a lei, não vivendo debaixo de ordenanças, porque isso nada adianta, não tem validade, não serve para nada. E o apostolado, ele te faz viver maravilhosamente e extraordinariamente. Porque a gente não vive de qualquer jeito, abençoado. Você vive sabendo que você está aqui com o objetivo. Nós cantamos aqui, né? Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado. Você foi predestinado, abençoado. Onde que o sistema entende uma coisa dessa? Ai, eu predestinado, isso é coisa de espírito. Não já falaram isso para você? Para mim já disseram. Não, abençoado, está escrito, sim, nós fomos predestinados. Não, isso é coisa de espiritismo. Olha a falta de entendimento. Por isso que eu falei, olha, debaixo do apostolado. Na sã doutrina que nos traz esse verdadeiro entendimento, de saber que somos edificados em Cristo, de conhecer verdadeiramente o seu lugar, a sua posição em Deus. Isso é maravilhoso. É a sua posição em Deus, abençoado. Você não está aqui por você não é só um bichinho qualquer no mundo, um serzinho que vai, né, acabou o fôlego de vida e vai embora. Não, você vai continuar servindo ao Senhor, louvando a Deus eternamente, só que não vai ter mais as coisas da carne, né? Porque a carne, ela é um perigo. Ela é um perigo. Se você dá corda para ela e trégua, ela te leva para baixo e ainda ri da sua cara. Então, por isso, a gente tem que deixar, como diz a irmã, o almoço de domingo lá, e vem comer a comida espiritual. Vem alimentar desse alimento que nos edifica em Cristo. É bom o almoço de domingo em família, mas só faz um pouquinho efeito aqui na nossa carne. Mas esse alimento espiritual nos faz viver, dá fruto nas nossas vidas, nos faz mais do que vencedor, nos edifica em Cristo. E por isso, abençoado, nós sabemos que Paulo, né, em 1 Coríntios 12, 28, ele também fez algo, porque era necessário. 1 Coríntios 12, verso 28, que diz assim, ó, porque que há uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Por isso que nós precisamos. Paulo foi o fundador. Mas hoje, glória a Deus, nós temos um apóstolo.
Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. E depois, milagres. Depois, dons de curar, socorro, governo e variedade de línguas. Então, quando Paulo fala dessa hierarquia, abençoado, porque é necessário para o corpo do Senhor crescer. É necessário esse fundamento para que a igreja esteja edificada cada dia mais em Cristo. Para que não haja essa confusão. Para que não haja esse relaxamento. Agora eu também estou em graça, não vou mais orar. 5 minutos, abençoado. Eu lembro que acho que na última vez que eu estava aqui ministrando, eu falava, sabe aquilo que Deus quer te usar? 5 minutos de oração. 5 minutos de oração para Deus fazer milagre na vida de alguém que você esteja intercedendo. 5 minutos de oração é o suficiente para Deus fazer um milagre lá do outro lado do mundo. 5 minutos de oração que você ora pelo seu familiar, pelo seu filho, pela sua vida, pela porta de emprego de alguém. 5 minutos, Deus faz um milagre, faz uma diferença muito grande. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu não estou preparada, não tenho tanto conhecimento. Abençoados, abre a tua boca. Quem fala é o Espírito Santo, quem ensina, nós nem sabemos orar como convém. Como diz lá, e Paulo também, que nos ensina, lá em Romanos, mas ele fala, olha, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, 1 Coríntios 12, por isso que ele estipulou na igreja, profetas, apóstolos, doutores, porque há a necessidade do corpo de Cristo ser edificado. A igreja precisa ser edificada. E nós sabemos, abençoado, que sem o apostolado, ainda que você seja crente, você não vence. Sem a graça e sem estar debaixo desse apostolado, são perguntas sem resposta. Você não acha resposta, por isso que as pessoas não têm resposta das suas orações. Nós vimos o amado falar, que ele orou e que ele falou e que Deus já deu um sinal. Olha, resposta porque ele está o quê? Debaixo do apostolado. A graça sem apostolado é confusão. Por que o sistema está confuso? Porque não está debaixo do apostolado. Porque não está debaixo da graça. Então fica confuso, uma hora está bem, uma hora não está bem. Então, abençoado para nós reinarmos em vida e sermos edificados em Cristo, nós temos que estar debaixo dessa graça, desse apostolado. Essa sã doutrina que o apóstolo Paulo nos trouxe. Nós sabemos que ele é o fundador. Ele colocou o fundamento. E nós temos um apóstolo que nós lemos aqui, que ele pôs apóstolo, em segundo lugar profetas e terceiro doutores. Nós temos um apóstolo que edifica nossas vidas, trazendo este conhecimento, esta graça e esse apostolado para nós reinarmos em vida. E isso, nós sabemos que só debaixo da graça nós podemos viver verdadeiramente e sermos livres. Amém, amados? Então, assim, a graça e o apostolado nos faz livres. A graça e o apostolado nos traz revelações, nos traz o perfeito entendimento, nos traz o verdadeiro conhecimento. Essa sã doutrina, abençoado, era que todo mundo devia estar fazendo. Mas, infelizmente, nós vemos que como o apóstolo acabou de falar, é o mover, o MGA, é o mover de Deus na terra. E nós sabemos que esse mover de Deus é através desse apostolado. Porque você é edificado em Cristo. Você vê a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, amados? Então, ficamos debaixo da graça e desse apostolado. E graça e paz, porque nós somos mais do que vencedores e edificados para receber a abundância de graça, dessa graça maravilhosa em nossas vidas e dar muitos frutos para Deus. Porque nós vamos saber que quando nós enchemos, quando nós recebemos, chega uma hora que ela tem que transbordar. E você não vai deixar derramar. Você não vai deixar desperdiçar. Então você vai ter que passar. Você vai ter que dizer para aqueles que dizem que você é falso, que você está numa porta larga, que ele já é salvo. Que o que Jesus Cristo já fez é para edificar a vida dele, que ele não tem que olhar para o Jesus de Nazaré, mas olhar para o Cristo ressuscitado. Amém, amados? Graça e paz. E vem mais palavra da graça para nossas vidas. Glória a Deus.